Boa noite. Boa noite, Dalcira. Boa noite aos ouvintes, a equipe da Rádio Vale. É uma satisfação voltar aos microfones dessa Pois é, eu casa, já ia dizer, né? satisfação voltar a conversar com você aqui. Já fazia um bom tempo. Eu refletindo sobre tudo isso que aconteceu e até a nossa entrevista, alguns ouvintes devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver conosco? Papa Francisco morreu em Roma, não estamos lá, não estamos vivenciando nada disso, em loco, pode-se assim dizer, mas de certa maneira, tem sim a ver conosco, só que de uma maneira muito sutil e a gente não enxerga. A não ser que tu tenha um olhar mais pontual, um olhar mais cirúrgico e faça uma reflexão mais aprofundada, daí sim começa-se a entender que tem muito a ver conosco, não somente pela Igreja Católica, mas por outros vieses também. A morte do Papa Francisco, dentro da Igreja, coloca ela numa situação de transição. Então agora nós vamos ter, os cardeais já estão indo para Roma, foi imediato, assim que é anunciada a morte do Papa, todos os cardeais já são chamados, e o colégio cardinalício tem que se reunir em Roma para começar então os preparativos do conclave, que será a partir 9 dias a contar do sepultamento do Papa, né? Então virá o novenário, que a gente chama, né? Onde se prepara por 9 dias esse conclave. O conclave vai ser um período de clausura, onde os cardeais vão ficar fechados, Sim. não terão contato, né, com ninguém fora, por isso o termo extra homines, né, nenhum homem mais a não ser eles dentro do espaço, que foi um resultado de um período medieval onde a igreja ficou por mais de 2 anos sem escolher um papa, né? Então, e Roma dependia porque os estados romanos pertenciam à Igreja Católica, então nada podia ser feito sem autorização de um papa, e os cardeais estavam vivendo felizes e contentes dentro da Capela Sistina, Sim. comendo e bebendo, e ninguém decidia nada e ninguém fazia nada, e o povo, né, italiano ali dependendo daquela decisão, enfim. E eles decidiram, então nós vamos tomar uma decisão que vocês não vão mais ter comida. Vocês vão ficar chaveados aí dentro até Em escolher o jejum. Papa, em jejum. Somente pão e água para vocês. E aí, mesmo assim, não houve decisão, então eles começaram a arrancar as telhas da Capela Sistina no inverno italiano, então imagina. Aí eles chegaram a uma conclusão, escolheram um Papa. Então o povo foi quem criou essa cultura do conclave, né? Conclave significa com chave, chaveados lá dentro. Mas e o que isso tem a ver conosco? A Dalcira toca num assunto, né, ouvinte, que é essa raiva, esse ódio que está sendo disseminado hoje nas redes sociais. Nunca antes isso esteve tão em voga quanto agora. E nada é por acaso, tudo é projeto, né? Eu costumo dizer sempre. Então, sociologicamente, se a gente observar, nós estamos, e geopoliticamente falando, nós estamos em um processo muito delicado de radicalismos mundo afora. Então nós temos líderes ascendendo de forma radical em seus governos, e agora nós temos um outro líder, né, um líder religioso, mas e também político, porque o Papa também é político, que morre e acaba abrindo espaço para um outro, né, líder religioso, um outro nome de liderança religiosa e política possa assumir. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vendo aí, muitas vezes aparece sutilmente para nós ali uma imagenzinha bonita, né, de um leão caminhando na selva, dizendo que ele só é leão e forte porque aparece a leoa atrás, né? Então ele tem uma leoa por trás que dá um suporte. Isso são mensagens subliminares que nós estamos recebendo diariamente, aonde nós estamos tendo uma posição de defesa, muitas vezes de retrocesso da mulher para a casa. Vamos tirar a mulher da sociedade. Vamos tirar a mulher de dentro do seu espaço garantido E isso hoje. tá, é quase praticamente todos os dias nós Todos temos os um dias. exemplo disso. Mas como é que isso acontece? O Estado não pode fazer isso. A religião faz. A religião faz. Porque o Estado ele tem um limite, ele vai até o portão da minha casa. Então, quando ele chega até o portão da minha casa, ele não pode avançar, mas a religião pode.
Então toda a religião acaba se tornando braço do Estado. E aí a preocupação geopolítica. Quem será o próximo Papa? Que pensamento político ele tem? Progressista ou mais retrógrado? Porque hoje o que se vê nas redes sociais, principalmente eu nem diria que são doidos, mas sem noção. Porque eles não respeitam sequer a dor. Então hoje virou política discutir a religião. Uhum. Porque o Papa é a favor do aborto. Eu nunca ouvi dizer que o Papa fosse a favor do aborto. Estou falando de Francisco. Ah, porque acolheu casais homossexuais. Como ele diz, quem sou eu para julgar? Ah, porque acolheu casais divorciados. Quem sou eu para julgar? Né? Porque essa tendência de se acolher o rebanho, ela já vem de muito tempo. Uhum. Né? Ela já vem, não é uma questão. A sociedade precisa disso, me corrija se eu estiver errada, sob pena da Igreja Católica continuar perdendo cada vez mais espaço para as igrejas pentecostais. Estou errada? Não. E aí entra mais uma vez a questão do radicalismo. O que acontece? Vamos começar do princípio. A Igreja Católica, ela não tem tempo. Ela não tem relógio. Ela não se preocupa com o resultado das coisas porque ela é atemporal, ela só segue. Ela vai. Não existe um início, não existe um meio, não existe um fim, ela só vai. Ela é constante. Por conta disso, ela não se preocupa. Ah, hoje nós perdemos X, amanhã ganhamos Y. Ela não está preocupada com isso. Ela tem a preocupação da igreja é estar sempre fiel aos preceitos que Cristo pregou. É isso e é isso. Gostou, gostou, beleza, não gostou, procura alguém que lhe faça essa satisfação, né? O que na maioria das vezes a gente nota é o surgimento de um discurso muito prático, né? Uma teologia, vamos dizer assim, de progresso imediato, de solução de problemas. Inclusive, dentro da população carcerária, isso é presente às pampas, aonde a conversão ocorre. Não, querido, tu não roubou o banco. Quem roubou foi Satanás através de ti. Tu estavas caído e, por conta disso, tu acabou pecando e fazendo aquele ato, né? E isso eu estou sendo bem leve quando eu estou falando em assalto a banco, porque nós temos situações muito mais atrozes. Tu encontra uma justificativa e tira o peso dos teus ombros. Entende? Eu terceirizo. Isso foi Satanás, não fui eu. Tá, mas e quando faz isso de novo? Caiu em tentação. De novo. A carne é fraca. Então tu sempre acha justificativa. E muitas vezes a Igreja Católica não tem essa perspectiva. Ela é dura. Inclusive, Francisco foi extremamente duro com a questão da pedofilia. Sem dúvida. E hoje estão acusando que ele acolheu pedófilos. Eu nunca vi disso. A pedofilia ela não está na igreja somente. Não existe padre pedófilo, existe pedófilo padre. Assim como existe pedófilo professor, assim como existe pedófilo pai, mãe, padrinho. Não, a gente criou uma questão de semântica de inverter as coisas. A gente coloca a profissão primeiro e depois o criminoso. Não, é o inverso. O criminoso ele utiliza da profissão ou daquela questão para poder chegar onde ele quer. Então não é padre pedófilo, é pedófilo padre. Não é pastor pedófilo, é pedófilo pastor. Não é freira pedófila. E olha o que eu estou dizendo, porque todo mundo pensa somente no homem. E quando nós temos a mulher que também faz parte disso, abusa, não é? Então, há um erro de semântica que leva a gente a criar, então, esses nichos. Ah, não, eles são malvados. Não, o malvado está sentado ao teu lado muitas vezes, meu querido. O malvado muitas vezes está dentro de casa ali com a criança no colo e tu não está notando que o cara está abusando. Ou o outro, não é? Mas a igreja foi dura, Francisco foi duro com isso. Ele não teve conversa. Errou, está fora. Porque isso mancha não é a igreja. Mancha a mensagem de Cristo. E foi ele mesmo quem disse, o que fizeres aos menores dos meus é a mim que o fazes. Então, quando a gente se depara com esse tipo de discurso de ódio, o pessoal falando um monte de coisa na internet, dizendo um monte vamos colocar aqui, asneiras, não é? Isso ocorre muitas vezes influenciado, né,
Porque a internet hoje ela não tem um limite, né? Não. Todo mundo tem opinião para tudo. Eu vi gente fazendo até dancinha para comemorar a morte do Francisco. Pois é. É Aí, algo, é algo surreal, gente. É algo, sabe, não existe isso. isso demonstra a imaturidade da nossa E aí eu vou sociedade. olhar De que é o algumas pessoas. perfil, vou olhar o perfil dessas pessoas, estão lá cantando hinos de louvor, né, falando em Deus, né, e rezando para pneu. Pois é. Então, quando a gente se depara, e te garanto, quando tu pegares, por exemplo, e conversar com alguns outros líderes religiosos, seja de qualquer segmento, pentecostal, neopentecostal, ortodoxo, calvinista, o que for. Há uma cogitação, Mas inclusive. temos, seu Gastão, temos um cardeal negro do Congo. Do Congo que está sendo papável hoje. É papável. É papável ele hoje. está entre a né? lista dos preferiti, como Mas a gente é diz, um conservador. Né? É um conservador. Aí é que tá, tem isso. Conservador quanto de... Porque, na verdade, a questão... o Papa, já desde o João Paulo, a igreja abriu algumas questões. Por exemplo, essa de acolher os pobres, os marginalizados, os gays, os trans, os divorciados, enfim. Acolher o rebanho. Né? Receber chefes de Estado, seja de esquerda, de direita, enfim, faz parte da diplomacia, porque o Vaticano é um país. Não foi o Fidel Castro que ele recebeu o Milei há poucos dias. Né? Recebeu o Lula. O vice-presidente dos Estados Unidos foi o último ato. Recebeu há poucos dias o vice-presidente. Exato. Né? Recebeu o presidente da Rússia, da Ucrânia, enfim, da França, recebeu da Espanha. Né? Então, não é uma questão de ter recebido, porque recebeu o Lula é porque é de esquerda, porque recebeu lá o Milei é porque é de direita. Né? Porque recebeu lá da Bolívia um crucifixo com a foice e o machado. Queria o quê? Que ele jogasse fora o crucifixo no momento de receber o presente de um chefe de Estado. Quer dizer, passa pela cabeça. Agora, temos um papável negro, preto, lá do Congo, que é conservador. Na tua opinião, pelo que você conhece de tudo isso, nós caminhamos para qual rumo a Igreja Católica caminha nesse? Qual rumo a Igreja Católica caminha nesse momento? Porque ali naquela lista, são 9 ou 10, se não me engano, papáveis. Sim. Né? Nós temos ali o conservador, o de centro, o de mais à esquerda, o de mais à direita. Nós temos aquele que pensa que nós temos que voltar. Quando eu digo nós cristãos, temos que voltar. Os católicos, na verdade, os cristãos somos nós. Mas que os católicos devem voltar aos dogmas da igreja, fechar a igreja de novo e expurgar as sementes estragadas, que seria, no caso, tudo isso que o João Paulo e o próprio Francisco acolheram. Nós tivemos no meio o Bento, que não conseguiu aguentar a pressão. Por problema de saúde, se afastou. Né? Mas foi uma guinada de João Paulo para o Bento XVI, foi uma guinada de um lado a outro, sem pausa no meio. O que acontece assim? Existe o que a gente chama de Papa de transição. Né? A igreja ela é muito prudente. Então existe um Papa que vai ter um pontificado longo, e aí depois dele, para que as coisas se acomodem, vem um Papa de transição com um pontificado menor. E depois um novo Papa com um novo pontificado maior. Então ela sempre vai oscilando dessa maneira. O que aconteceu com Bento? Bento seria esse Papa de transição. O pontificado dele não era para durar muito mesmo. Só que o que aconteceu é que o Bento conseguiu, em termos de saúde, se manter um pouco mais de tempo do que o previsto. E ele, sabendo do que era o processo, né, opta então vou cuidar da minha saúde, renuncio, e mais do que isso, diante de tudo que estava acontecendo na época, foi um baque necessário, não é, para que a gente pudesse ter uma mexida na igreja como deveria. E aí ascende Francisco. Agora, nós temos que ver sempre, e eu digo isso muito, né, e temos aí a eleição no Brasil logo em seguida, que também vai ser influenciada por isso, nós temos que observar a questão da geopolítica. O que está acontecendo no mundo?
O mundo influencia resultados internos. Se nós temos uma ascensão de uma direita radical no mundo, o que nós podemos esperar? A tendência é qual? Né? E a mesma coisa acontece dentro da própria igreja. Ela vai ter que ser agora vamos dizer assim, um contrapeso diante de determinadas situações. É possível, sim, que nós tenhamos um Papa com um viés menos direitista, não no sentido de se tornar um socialista, até porque a igreja não comunga dessa lógica. Comunismo não é uma coisa que a Igreja Católica comunga, né? Mas pode ter uma perspectiva, né, de maior acolhida, de maior respeito, talvez um pouco mais progressista, né, inclusive dando mais espaço para as mulheres dentro da igreja, iniciada agora por Francisco, não é? Mas essa caminhada progressista, ela pode regredir, porque existem oposições. Não, Francisco foi muito criticado em relação a algumas posições. Nunca esqueçamos que a Igreja Católica desculpe, que o governo pontifício, o pontificado, nada mais é do que uma monarquia absolutista no Ocidente. Isso é certo. Todo Papa, ele é um monarca, ele é um príncipe, ele é um juiz, ele é tudo, como acontecia no absolutismo, que a gente estuda na aula da história. A monarquia absolutista permanece em razão disso, né? Aqui no Ocidente, com a presença do Papa. Ele é chefe de Estado para tudo. Então pode ele simplesmente decidir, como de fato acontece, olha, eu quero que seja assim e acabou o papo. Para nós é muito difícil, Dalcir, entender, porque nós temos aqui uma república. Nós vivemos dentro de uma república, num processo democrático. Então, para nós é muito difícil entender, muitas vezes, decisões que a Igreja Católica toma. Isso vai acontecer dessa forma. Poxa, mas isso veio de forma radical, vocês são ditadores? Não, não são, é porque é uma monarquia, é assim que funciona. E o Vaticano é um país de um só, né? De um só. Então, como é absolutismo, é absoluto, o poder está na mão dele. E para quem não lembra, o Vaticano é um país. Exatamente. É um país, é exemplo do Brasil, exemplo do Uruguai. E criado, e veja bem, olha que injustiça. O que é conservador? Conservador é aquele que quer manter as coisas de maneira bem tradicional, conservadas, protegidas daquela forma, sem progresso. Que a igreja não aceite os casais separados, Que não acolha os homossexuais. Que não aceite, inclusive, ordenação sacerdotal de mulheres, que hoje isso não ocorre, mas existe já havia uma discussão a respeito disso, dentro né? da igreja um viés mais progressista que defende essa tese. Agora nós tivemos uma freira que foi chamada à congregação, né, assumiu uma das prefeituras dentro do Vaticano, coisa que era só cargo masculino. Então, existe, e principalmente os cardeais italianos. Os cardeais italianos são extremamente radicais, e a Itália está que está. Quando eu digo Itália, eu estou dizendo dos cardeais italianos, eles estão ávidos para tomar o poder novamente. Porque desde João Paulo II nós temos papas estrangeiros. Nós não temos mais papas italianos. Pois é, o João Paulo era polonês. Polonês, Bento XVI alemão, Francisco argentino. O primeiro latino. Primeiro latino. Aí tu imaginas, para os cardeais italianos, por exemplo, a teologia da libertação da América Latina é considerado uma afronta ao processo teológico da igreja. Roma odeia essas missas show. Né? Quando eu digo Roma, eu estou me referindo ao Vaticano, né? O Vaticano odeia missas shows. O Vaticano tem receio de padres que aparecem cantando na televisão. Sabe? O Vaticano fica de olho em cima. Isso é progressismo, gente. Isso é progressismo. Por exemplo, Fábio de Mello, que toda mulher gosta de ficar lá assistindo declarações do padre Fábio de Mello aparecendo no Instagram, no Facebook. É uma igreja progressista. Eu olhei o Fábio de Mello, eu juro de pé junto, que eu acho que o padre de Mello fez botox na boca dele. A igreja considera isso um escândalo. A vaidade. A vaidade. Que é um pecado. O padre Fábio de Mello me apareceu de blusãozinho colorido e patati patatá, sem a clésima. Ou sem batina. Isso é um escândalo. Por quê? Porque tu está se igualando. Um exemplo bem... Eu não sou dessa época. Eu vi a reprise.
porque eu sou novinho. Mas Roque Santeiro, ali nós tínhamos um dilema escrachado na novela Roque Santeiro, onde tu tem o padre progressista que andava de calça jeans e jaqueta e morava lá no meio da comunidade, e o padre tradicional, conservador, que andava de guarda-chuva e batina morando na catedral. Né? Então, aqui para o ouvinte entender o que é conservadorismo e progressismo, está aí. Está aí, o exemplo fantástico, perfeito. Né? O padre conservador é aquele, padre Orestes Paulo Trevisan, conservador ao extremo, batina preta, não tirava de jeito nenhum, missa de preferência rezada em latim e patati patatá. Agora, chega um padre com um pensamento novo, progresso, uma freira com um pensamento novo, com técnicas novas, inclusive de psicologia para tratar das pessoas. Opa, isso aí, vamos ficar meio assim. E cada um anda interpretando a Bíblia do jeito que quer. Kleber, eu vou pedir rapidinho, nós vamos ao intervalo. 2 minutos eu te entrego ali. Não, vamos fazer um intervalo, depois eu roubo 2 minutos do Pisperica, é melhor. A gente já volta. É bom estar com você. Rádio Vale. Você está procurando uma escola que faça diferença na vida do seu filho? Venha para o Colégio Barão. Da educação infantil ao ensino médio, contamos com uma equipe que desafia os alunos e trabalha no desenvolvimento de seus projetos. Trabalhamos com uma metodologia de ensino nacional, programa rumo ao bilinguismo e aulas de música, robótica, esportes, laboratórios e infraestrutura de qualidade acolhedora. Venha conhecer de perto nossa escola e garanta a melhor educação do seu filho. Colégio Barão, um mundo a descobrir. Ligue 51 3722 4289. Sintonizou? É do Brasil. É do Brasil dos brasileiros, que seguem em frente na sala de aula, como 1 milhão de novos estudantes no ensino integral e 4 milhões de jovens que estão recebendo pé de meia para não deixar de estudar. Ou como mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Bolsa Família só no ano passado, que seguem num Brasil que com muito esforço alcançou a menor taxa de desemprego da história. Parabéns, o emprego é seu. E que voltou ao top 10 das economias do mundo, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Bom, agora faltando 3 minutos para 7, a gente já está no finalzinho aqui. Eu acho que eu vou ter que obrigar o professor Kleber Lima, professor de História, mestrando, né? Não, mestre em História já. Mestre em História, doutorando. Aí depois de mestre vem o quê, doutor? Depois é doutor. Doutor, está sendo doutor, está fazendo doutorado em História. Se ele não souber, não sou eu que vou saber, com certeza. Né? Mas, Kleber, eu quero até pedir que você volte aqui. Quem sabe amanhã, se tiver um tempinho aí. Sem dúvida, sempre à disposição. Nos seus afazeres, porque eu acho que esse é um assunto que a gente vai ter que conversar. Quanto tempo você acha que... Quando é que começa o conclave? É agora, então, já, ou vamos esperar primeiro o funeral? A agenda começa assim, porque o Papa Francisco fez uma série de modificações, né? Sim. Primeiro que ele não quis ser velado na Basílica de São Pedro, como isso deveria acontecer. 200 anos. Que é uma tradição de 200 anos. Né? Foi esse período que a última vez aconteceu isso. Ele começou a ser velado, então, na Casa Santa Marta, que é onde ele morava, né? Que ele também renunciou ao apartamento apostólico no Vaticano, foi viver na Santa Marta, enfim. Na Casa Santa Marta. Agora, então, ele está sendo velado lá. Amanhã ele é levado para a Basílica de São Pedro para a visitação dos fiéis, né? Ele permanece lá até sábado. Aí sábado ele vai ser retirado da Basílica de São Pedro e levado para a Basílica de Santa Maria Maior, que ela fica em linha reta a Via da Conciliação, né? Então, olhando pela Basílica de São Pedro em linha reta, chega à Basílica de Santa Maria Maior, aonde ele vai ser sepultado.
E lá vai ser feito então esse sepultamento e ali você conta 9 dias até o início do conclave. O que se sabe hoje de bastidor? Que está um desespero, os cardeais foram todos pegos de última hora, Surpresa. gastos astronômicos. Nós temos inclusive o nosso arcebispo de Porto Alegre, estava embarcando agora, antes de nós entrarmos no ar, ele estava embarcando para Roma. A maioria deles está indo sem a sua assessoria, porque não dava tempo e não tinha dinheiro, porque isso foi outra coisa que o Vaticano, que o Papa fez, ele modificou os custos, isso passa a ser custos dos cardeais. Então eles tiveram que fazer isso tudo de última hora, vão se reunir para fazer essas exéquias, que a gente chama, não é? Sábado tem a despedida com os chefes de Estado, celebração de corpo presente com a despedida dos chefes de Estado, e aí sim dá-se início ao conclave. Aí é todo um processo mais secreto e tudo mais. Amanhã nós vamos falar, eu quero que você volte aqui, né, para a gente falar sobre o conclave. Porque se a gente conhece a eleição, campanha eleitoral... Aí rola